Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. No programa de hoje, 3 assuntos muito interessantes. O treinamento dos profissionais que atuam como domésticos, saúde mental e sexualidade. Ele é psicólogo com especialização em saúde mental, especialista em psicologia do trânsito e é professor do Centro Universitário de Caratinga, além de ser o diretor da clínica Espaço Saúde, com foco em cursos de capacitação, extensão, treinamento profissional e atendimentos terapêuticos individuais e de grupo. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando pela UNEC TV mais uma edição do Começo de Conversa, recebendo hoje o psicólogo Caio César de Faria Gomes, especialista em trânsito, em saúde mental e em treinamento. Professor Caio César, muito bem-vindo aqui aos estúdios da UNEC TV. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, uma pergunta: Silvio Brito dá certo? Está todo mundo louco? Andei pesquisando um pouco sobre Silvio Brito, né, sobre a construção dessa música dele, e ele tem uma certa razão, né? Assim, acredito que realmente o mundo está um pouco perdido, né? Só que para a gente responder essa pergunta, se ele está certo sobre a loucura, primeiro a gente tem que chegar a um conceito de normalidade, né? O que é normal, né? O que é normal, e te confesso que não consigo te responder essa pergunta. Mas, de fato, a gente vê aí muita transformação no mundo, as pessoas estão muito estressadas, ficar, por exemplo, de 24 horas num dia, você pode pensar aí que normalmente você fica 15 no WhatsApp. Isso não pode ser normal. Mas isso a normalidade, a loucura, são duas linhas muito tênues. Então é complexo isso. Caio César nasceu em Recife, Isso, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Pernambuco. Mas é filho de caratinguense. Eu costumo falar que eu sou de coração, eu sou mineiro, né? E de sangue eu sou pernambucano, né? Os 2 melhores estados do Brasil. Filho do psicólogo Marco Antônio Gomes, que é professor do Centro Universitário de Caratinga. Isso. E da pedagoga Renata Farias, que é pernambucana. Uma pedagoga que virou corretora de imóveis, né? Transformou. Deixa eu te falar. Essa questão, você falou aí que é preciso definir bem o que é loucura, o que é normalidade. Que é uma linha muito tênue nisso, né? Muito. Deve ser até por isso que tem esse ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Né? O que tem exacerbado mais essa condição aí de loucura, vamos chamar assim, das pessoas? Tecnologia ajuda nisso? Vamos lá. A gente vai pegar para conversar um pouquinho, né? Falar sobre o tema loucura, a gente tem que entender algumas situações. A loucura ela sempre existiu no mundo, né? Antigamente, a gente for pegar aí, a loucura ela era vista como algo que não era racional. Então a loucura ela surgiu, até o tratamento com a loucura, nos tempos antigos, ele era utilizado como um tratamento para pessoas que não possuíam razão. Então tudo aquilo que não tinha razão, ora era louco. Então a loucura ela tem uma história muito ligada a isso. Ela teve tempos que ela estava muito ligada à questão espiritual, né? A loucura ela estava muito envolvida com questão de espíritos ruins, de demônio. A igreja ela tinha muita relação com a loucura nesse sentido, de colocar os loucos como isso. Mas hoje, com o avanço da ciência, a gente percebe que não tem nada disso. A loucura, na verdade, quando a gente for pensar na loucura como uma doença mental, né, assim, que eu enquanto profissional não acredito que a loucura ela esteja baseada só em doenças mentais, mas vamos pensar no louco esquizofrênico, na pessoa que tem um problema ligado a essa questão da realidade. Isso não tem nada a ver com isso, com espiritualidade, com falta de razão. Existem esquizofrênicos que são extremamente inteligentes, né? Eu tive professora de mestrado que era, na disciplina que eu fiz, que ela era esquizofrênica. A loucura hoje, nesse sentido, ela não tem nada a ver com isso. O esquizofrênico, então, ele pode ter uma convivência tranquila com a sociedade, desenvolver as atividades dele, desde que esteja nunca vai tratado. Ser curado. Né? A esquizofrenia ela é um perfil de personalidade. Então, sua estrutura ela é esquizofrênica. Você nunca vai ser curado. Mas eu também te pergunto, curado de quê, né? Assim, tem que curar, mas você pode ter uma vida
trabalhada, desenvolvida e viver normalmente. Você pode trabalhar... você pode ter uma Produtiva, relação... inclusive, né? Com certeza. Você falou aí sobre a questão desse link aí que já se fez muito, e eu acho que ainda faz, da loucura com questão espiritual. Interessante que ontem, rapaz, teria um caso interessante para você ver. Nós fomos a Valadares, estávamos eu, o Luciano Rusch, que é diretor de produção aqui da TV, a Solange Araújo, que é diretora executiva, e nós estávamos indo a trabalho a Valadares, e ali em Engenheiro Caldas, uma moça transitava pela rodovia, e assim, na frente dos carros, se via que aquela menina estava bem vestida, estava com mochila, e ela estava como se estivesse em outro lugar. Os carros estavam desviando dela. Ela não estava bêbada, não estava nada. Ela estava com algum problema muito sério. E foi justamente assim, nós fomos passando e tentando desviar dela. Chegou um senhor, já com a mão na cabeça dela e orando e puxando para um lado. Deu para perceber que ele entendia que ela estava possuída, né? Então, assim, deve ter muitos casos aí de esquizofrenia, de doenças que estão sendo tratadas, entre aspas, assim. Uma vez eu vi uma entrevista com o padre Quevedo. Ele disse algo muito interessante. Foi perguntado para ele como é que ele conseguia diferenciar a loucura, a doença mental da possessão. É um tema interessante, porque como que a gente vê isso? E ele disse o seguinte, que no caso da possessão, é tudo muito consciente, segundo ele. Você consegue, não tem falha. No caso de um surto, de uma esquizofrenia, há falhas. A pessoa, ela, em algum momento, ela vai mostrar um delírio, uma alucinação. Não é um conteúdo de início, meio e fim completo. Entendi. Né? Mas só que isso que você está me perguntando da loucura, eu coloco isso como uma das áreas da loucura. Eu não vejo a loucura hoje como algo somente relacionado à doença mental grave. Entendi. Por exemplo, para algumas pessoas de antigamente, usar tatuagem é coisa de louco. Colocar um piercing no nariz, colocar um piercing na língua? Se eu viesse aqui, talvez, hoje gravar, né, no estúdio com a saia, esse cara é doido, né? Esse cara é louco. Mas se você for usar uma saia lá na Escócia, isso é normal. Então, até o professor do centro universitário, não é professor mais, ele era carioca, chegou aqui e ele, com 2 dias de Caratinga, ele colocou uma sunga. Ele morava em Copacabana, veio dar aula aqui. Não vou falar o nome, porque também não tem necessidade. Mas nem teria problema, porque ele é amigo nosso. E ele colocou uma sunga e foi correr em volta da catedral de sunga. E assim, nós recebemos várias ligações lá na faculdade para falar, tem um professor seus aqui de sunga aqui na praça, acharam aquilo uma loucura muito grande. Quer dizer, lá na praia podia estar de sunga, aqui virou loucura, né? Aí é uma pergunta que eu deixo até no ar. A sociedade pode produzir a loucura? Depressão pode ser considerada uma doença mental? Claro, é. É? É. A depressão, sim, vamos lá. A depressão, ela tem um fator aí de predisposição, né? Existe um fator genético, hereditário, mas existe também os fatores do meio. Tudo que a gente for pensar hoje em doença mental, em saúde mental, a gente tem que colocar o fator ambiental, o ambiente social em que você vive, o meio que produz, que transforma o ser humano, e também no fator que é hereditário, que é a predisposição. Tá. Sexualidade reprimida pode levar a problemas de saúde mental? Claro. É? Claro. Então, nós vamos falar daqui a pouco, o assunto está muito bom, a gente precisa fazer um rápido intervalo, nós voltamos já com mais Caio César de Faria Gomes, falando para nós sobre sexualidade, sobre doença mental e sobre treinamento de doméstica. Daqui a pouco, não saia daí, nós voltamos já. Você que chegou aí agora, você pode acompanhar agora o segundo bloco do Começo de Conversa. Nós estamos com assuntos aqui muito interessantes hoje, falando sobre sexualidade, sobre saúde mental e sobre treinamento de domésticos. É o Começo de Conversa, recebendo aqui o psicólogo Caio César de Faria Gomes. E, Caio César, nós terminamos um assunto e eu sei que o assunto saúde mental, a gente precisaria de vários programas para a gente tratar dele, mas preciso fazer essa pergunta antes de entrar no tema sexualidade. A sociedade produz loucos?
Todo dia. Todo dia. Muito. O simples fato de você não seguir um padrão, você já é enquadrado como louco. Você não ser igual. Então, não ser igual já... E um padrão que quem determina é a própria sociedade. A gente veste, a gente come aquilo que... Nós somos alienados a todo instante. A sociedade é hipócrita? Muito. É. Eu tenho certas dúvidas, muitas dúvidas, se quem sofre mais, se são os loucos ou são os normais. É. Muito. Ser normal é chato. Muito chato. Chato. E quando você foge um pouquinho aquilo e faz, como alguns loucos, né? Aquilo que gostam de fazer, ele tá chato como louco. Então, a loucura nesse ponto aí, ela é muito mal compreendida, muito mal entendida. Muito bem. Por falar em padrão, em seguir determinados padrões, vamos entrar então no treinamento de doméstico. Vamos. Porque eu até chamei aqui, eu coloquei treinamento de domésticos. Certo. Né? Mas eu sei que Caratinga, por exemplo, não sei se tem algum homem trabalhando no serviço doméstico. Mas isso é muito comum em cidades grandes, em capitais. Né? Aliás, está muito comum hoje, a mulher que está muito bem remunerada, muito bem empregada, Claro. ela decide com o marido e fala, você fica em casa, você cuida dos meninos que eu vou ganhar, vou sustentar a casa. Que é algo que para uma cidade como Caratinga, cidades da região, que são cidades menores, seria algo meio complicado, seria considerado uma loucura. Né? Isso aí. Uma loucura. Você está com treinamento para doméstico, é isso? Doméstica. Mas é doméstico ou é Ou doméstico? doméstica. E se aparecer lá um homem, fala, eu quero aprender, Será bem-vindo. eu quero ser treinado para passar roupa, para lavar vasilha, para cozinhar. Por que não? Por que não? Tranquilo. Que treinamento é esse? O treinamento eu sei que ele é necessário, até porque hoje a doméstica está com todos os direitos dela garantidos pela lei. Claro. Né? E os patrões estão exigindo muito agora do doméstico Claro. que a doméstica ela Exato. dê o retorno, Exato. dê o resultado no serviço que ele precisa. Exato. É esse tipo de treinamento, quer dizer, a doméstica vai ser treinada para cozinhar, para lidar com os patrões, para saber dobrar uma roupa, para receber uma visita, um telefonema, anotar um recado, é isso que nós estamos falando? Isso, vou te explicar direitinho. Primeiro que você fez uma ligação aí excelente. Você pegou um ponto que eu estava doido para comentar. Essa questão do doméstico aí, você fez uma ligação com aquilo que nós definimos sobre a loucura, né? Então, talvez nossa cidade hoje não esteja preparada para isso. Talvez um doméstico hoje é doido, seria um louco, né? Porque foge o padrão. Aí você me perguntou, mas esse curso é para doméstico? Claro. O que é doméstico? Doméstico está relacionado ao lar. Né? Hoje nós vemos aí, percebemos uma inversão em papéis. Uma inversão do gênero. Mulher hoje trabalha. Mulher antigamente não trabalhava, né? Isso vem de antigamente, mulher não votava. Então a mulher hoje ganha mais que homem. E até no próximo assunto que nós vamos trabalhar, que é a sexualidade humana, você vai ver que isso envolve essa aceitação dessas mudanças. Então hoje tudo mudou. Então, por isso que talvez hoje o mundo está louco. Porque tudo está mudando e a sociedade não está dando conta de lidar com isso. Então essa questão do doméstico, por exemplo, é claro que pode, é claro que deve. A gente tem pais hoje que ficou viúvo cedo, por exemplo, tem que criar filho e filha, tem que fazer tudo dentro de casa, ele é um doméstico. Por que não? Né? Você tem mulheres concursadas que não tem tempo para ficar em casa. O marido talvez tenha, ele é um doméstico. Então isso é muito bem-vindo, é claro. E qual que é a ideia do trabalho, né? A gente tem o Espaço Saúde hoje, é uma empresa, ela é conduzida, né, por mim e pelo professor Marco Antônio, psicólogo. E nós temos a ideia de trabalhar curso de capacitação, algo que é uma demanda que nós percebemos que falta. Curso na clínica, no Espaço Saúde ou curso no lar? Não, o curso é no Espaço Saúde. No Espaço Saúde. E por que cuidar dos trabalhadores? O Brasil precisa de cuidar mais dos trabalhadores. Né? Parar com esse papo que tudo é só acadêmico. Não, a gente precisa de trabalhar os nossos trabalhadores, capacitar os nossos profissionais. E eu vejo na doméstica uma função muito importante de gestora. Importante e necessária, né? Necessário. Você não fica sem uma doméstica na sua casa, eu não fico na minha. Não, na verdade, assim, quem manda na minha casa é a minha secretária do lar, eu chamo de secretária do lar, que é a doméstica. Sim. Porque ela que está lá o dia inteiro, não para em casa, ela que cuida de tudo, ela resolve tudo, ela assina, inclusive, para receber uma correspondência. Ela é a gestora do lar. É a gestora do lar. O nome desse projeto chama Gestora do Lar. Curso de treinamento para doméstica, se chama Gestora do Lar. Então a ideia é de dar condições melhores para que essa pessoa faça isso. E a dona de casa que quiser fazer esse curso, ela não tem empregada? Mas é ela mesmo Ela é a gestora, ela pode fazer esse curso? Com certeza. Bacana. Como é que vai acontecer esse curso? Vai acontecer em módulos.
módulos independentes. Eu quero fazer o primeiro, eu não quero fazer o segundo. O primeiro módulo, nós vamos ter 3 temas básicos para trabalhar. Primeiro nós vamos trabalhar com um professor que a gente tem trabalhado, que é de Ipatinga, o Davidson, que a formação dele é em psicólogo e em coach. Então esse primeiro módulo é para trabalhar o quê? Planejamento de metas, organização, gestão, potencializar algumas habilidades, realizar algumas ações, programar. A gestora ela tem que programar a semana, o que ela vai fazer, o que ela precisa. O que ela precisa para o almoço do mês, para a conta do mês, ela precisa programar. Então o coach é isso, é planejar metas. Nós vamos ter uma parte desse módulo. Então de coach a gente vai ter ética, que seria a conduta do comportamento ético, como lidar com certas situações, como não ser invasivo, como ser uma funcionária que entende os momentos de perguntar, de não perguntar, de estar onde não está, uma questão ética mesmo de conduta, de relação com o patrão. E nós vamos ter também uma etapa nesse primeiro módulo ainda de etiqueta. Bem, como atender um telefone, como passar um recado, como abordar determinados assuntos, como se vestir. Claro, até postura mesmo de estar em alguns momentos de corporal, psicomotora. Isso é o primeiro módulo, independente, que vai acontecer na clínica. Vão aparecer muitos candidatos aí. Esperamos. E para frente, o segundo módulo, a gente pensa em fazer prático. Que seria o funcionário dentro da situação do trabalho mesmo, de passar, de lavar, isso para um segundo módulo. Esse primeiro módulo é totalmente de capacitação. Muito bem. Nesse sentido. Para nós iniciarmos nosso terceiro assunto, e aí nós vamos para o terceiro bloco, é normal falhar na hora H? Claro, deve. Com certeza. Nós vamos falar sobre isso já. E tem muitas perguntas e curiosidades aqui sobre sexualidade humana e sobre loucura e saúde mental. E nós voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. O assunto está muito bom. Nós estamos falando aqui com Caio César de Faria Gomes, psicólogo, falando sobre treinamento doméstico, sobre saúde mental e sobre sexualidade. Não saia daí, nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa e hoje num programa muito especial com o psicólogo Caio César de Faria Gomes, que faz a explanação geral para nós sobre sexualidade, sobre saúde mental e sobre treinamento de domésticos. Caio César, é normal o homem não ter vontade? Muito normal, né? Falar o contrário seria uma loucura, né? Nós não somos máquinas, é normal, a gente tem várias situações no dia a dia e não ter vontade é mais do que normal, não quer dizer nada, não quer dizer que não é hétero, não ter vontade é muito normal e nós precisamos respeitar os nossos limites. Muito bem, a mulher ela consegue fazer sexo mesmo sem vontade, o homem não, né? O homem tem que estar motivado ao sexo. E o que é uma realização plena no sexo? Então, essa colocação que você fez aí da mulher, que a mulher ela consegue fazer sexo mesmo sem querer. Ela pode até ter a penetração, mas jamais ela vai ter um sexo pleno. Qual que é a plenitude do sexo? Qual que é o segredo para nós termos uma sexualidade saudável? É você ter o complemento. A sexualidade ela tem que ter envolvida o tesão, a química, mas ela tem que ter envolvido também o carinho, a emoção, o afeto, a cumplicidade, o momento, a oportunidade. A sexualidade, ela é vida. A sexualidade é vida. A gente precisa estar fazendo sexo para estar sentindo a sexualidade. E o homem consegue ter um sexo pleno sem ereção? Olha, uma coisa liga a outra. Mas em casos onde há uma patologia severa, onde não existe mais a ereção, é possível que ele reaprenda e aprenda a dar prazer para o outro. E isso pode ser uma via prazerosa, mas dentro da normalidade a ereção ela é consequência. O SUS oferece atendimento adequado aos portadores de doença mental?
Na teoria, o SUS é o projeto mais bem feito, mais elaborado e bonito aí do mundo, né? Mas a gente vê que na prática falta muitos recursos, né? Infelizmente, falta muitos recursos. Mas se nós formos pensar hoje na questão da saúde mental, o SUS oferece hoje uma rede de apoio, né, que a gente não tinha até antes da década de 90, né? E com a reforma psiquiátrica, o SUS hoje ele oferece um atendimento mais social, o CAPS, né, o SERSAM, as casas de residências terapêuticas. Então, assim, existe hoje, dentro da teoria, muitas alternativas para o tratamento de saúde mental, mas, infelizmente, o nosso país hoje falta tudo, né? Inclusive assistência, material, profissionais qualificados. Então, é uma situação paradoxal. De um lado a gente tem, mas de outro não funciona tanto. Tá aí o crack. Ele é um problema a ser enfrentado pelas políticas públicas em saúde? Com certeza. O problema do crack é que as políticas de saúde mental, vamos lá, ela tem um dever de prevenir, de tratar, mas o crack ele tem uma ligação totalmente em todos os setores da política pública, porque se vamos pensar o número de criminalidade que cresce em torno do crack, o crack ele despersonaliza, né, o sujeito. Então, você é capaz de cometer várias situações que sem o crack você não cometeria. Então, ele é um dever e um trabalho de todos os setores, social, saúde, educação, esporte, enfim, deveria ser enfrentado com a melhor visão ampla aí dos profissionais. Um rápido conselho para as pessoas terem uma boa saúde mental. Olha, um conselho, é difícil dar um conselho para ter uma boa saúde mental, mas vamos tentar, né? Um conselho é as pessoas tentarem ser mais equilibradas, né? Tomar muito cuidado com as intensidades, tomar um pouco de cuidado com a tecnologia exacerbada, com a mudança rápida e veloz demais de comportamentos, e tentar mesclar, ser mais equilibrados, não viver só para o trabalho ou não viver de trabalho. As pessoas realmente, acho que a chave, o segredo da boa vida é o equilíbrio, fazer um pouquinho de tudo, sabe? Se permitir um pouquinho, se transformar todo dia, sempre buscar ser uma pessoa mais humana, né? Acho que esse é o segredo. E um conselho para uma sexualidade plena? Para uma sexualidade plena, um bom conselho Achar o pai ideal? Talvez seria ligar, faz um pouco de sentido com a resposta que eu dei anteriormente. Para você ter uma boa sexualidade, você primeiro precisa de se encontrar, né? Se aceitar. Tem pessoas que vivendo sem saber o que querem. Ou também você não tem que saber o que você quer, mas se permitir a fazer. Então, acho que uma sexualidade bem vivida, ela tem que ser, assim, primeiramente, bem aceita por quem sente, né? Cada pessoa ela deve realizar, de fato, aquilo que combine com ela. Ser menos careta, talvez no relacionamento. Tem pessoas casadas que têm 25 anos de casado, não muda a posição do sexo, é a mesma coisa, papai e mamãe, isso não é muito chato, né? Então, assim, o meu conselho é que você que é casado, que vive uma relação a dois, ter sempre alternativas, sempre surpreender a sua mulher, ou a mulher sempre surpreender o homem. E o homem para de se cobrar um pouquinho o que a sociedade impõe de homem-máquina, não tem que fazer sexo toda hora, não tem que estar pronto. Não existe isso não, né? Tem que ser cúmplices o casal. E para quem não é casal, né, procurar se realizar naquilo que acredita, né? Acho que esse é o segredo. Professor, eu teria aqui uma infinidade de perguntas para te fazer, mas eu gostaria que você falasse, para a gente poder encerrar nosso programa, sobre a sua linha de mestrado, e aproveitasse a nossa câmera e fizesse suas considerações finais. A linha de mestrado que eu estou encaminhando, ela fala sobre a perspectiva da criminalidade, né, na Universidade de Vila Velha. É uma linha muito importante. Acredito que a ideia desse tema, insegurança pública, ele é um tema muito necessário, né? A gente vê como vem aumentando o índice de criminalidade. E essa criminalidade por homicídio de arma de fogo é a linha de pesquisa que eu vou trabalhar. Então, eu vou buscar tentar entender o porquê de algumas pessoas cometerem atos, né, de homicídio por arma de fogo, o porquê disso, se existem relações aí de estrutura familiar, para que a gente possa buscar uma prevenção, né? O Brasil hoje ele é o décimo, ele é o 10º país no ranking mundial de números de homicídio por arma de fogo.
E o quarto país que mais exporta armas de fogo. Então, assim, é uma questão muito grave. Nós perdemos muitas pessoas. Em 2014, o Brasil teve 42 mil, se eu não me engano, 42.500 e poucos mortes por homicídio de arma de fogo. E entre elas, na estatística, de 15 a 29 anos a faixa etária mais acometida. Então, isso é muito grave. Nós estamos perdendo pessoas jovens, potenciais aí, e não dá para ser assim. Então, acredito que essa linha de pesquisa ela é muito importante. Nós estamos precisando disso. Né? O Brasil está perigoso de viver, o mundo. Né? Esse é o tema. Tá, pode fazer as suas considerações finais, por favor, professor? Eu gostaria aqui de deixar o meu imenso agradecimento, um momento muito prazeroso, descontraído. Vou deixar aqui disponível, né, uma outra oportunidade onde eu, né, poderei estar de novo presente. Será de grande prazer para mim estar aqui com vocês. E queria deixar aqui também, mais uma vez, uma chamada especial para as donas de casas, para as funcionárias que trabalham, né, com a questão doméstica. Convidar pelo Espaço Saúde para que vocês possam comparecer esse momento único e diferente na região, que é propiciar uma melhor capacitação, né, uma realização, né, daquilo que é tão importante para todos nós, que é a gestão de um lar. Então, conto com vocês. Vou deixar aqui o telefone para quem tiver interesse em tirar algumas dúvidas sobre o investimento, sobre como é que vai funcionar o local. O telefone de contato, ele é o telefone fixo, né? 3322-2579. E vou deixar também o telefone, o celular, que é o 9161-7268. Então, estou disponível para tirar as dúvidas e aguardo todos vocês e até a próxima. Professor Caio, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da UNEC TV. A entrevista foi muito boa, muito esclarecedora. Eu espero, de fato, que o senhor possa nos dar o prazer de retornar aqui para a gente falar mais sobre esses assuntos. São assuntos de interesse da população e assuntos meio tabus, né? E o senhor estava falando aí sobre a questão do papai e mamãe, por exemplo. Tem mulher, por exemplo, que não conhece essa posição porque a sociedade já impôs para ela que papai e mamãe não pode. E isso também é uma loucura, né? É demais. Então, assim, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos voltar a falar sobre saúde mental, com certeza, sobre sexualidade. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com mais começo de conversa. Até lá.